e a sua bondade. A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. A gente vai a Mateus 16, 24. Esse texto é um texto no qual tenho batido na tecla já há alguns anos e eu tenho tentado desaparecer cada vez mais. Está difícil. Mas eu vou fazer essa gotinha hoje. Vi um líder religioso falando sobre ele. O cara disse assim: eu discordo desse versículo. Aí, quando o cara que é líder religioso olha para a Bíblia e diz assim: eu discordo dela, acabou. Aí eu me lembro de Spurgeon, citei aqui há bem pouco tempo atrás. Se você crê no Evangelho só naquilo que lhe agrada, mas não crê naquilo que não lhe agrada, então não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo. Então você não é um evangélico, é um, sei lá, antropogélico. Não sei se existe essa palavra. E no meio da sua fala, bem no iníciozinho, ele diz: por que eu tenho que me negar a mim? Eu quero mais é aparecer mesmo. Ok. Aí eu queria fazer uma reflexãozinha sobre isso. Vamos ler juntos o que Jesus diz? Vamos lá? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O que Jesus disse aos seus discípulos? Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? Diga glória a Deus. Você tem orgulho disso, amém ou não? Então é contigo que ele está falando. Se você não é discípulo de Jesus, esquece esse negócio que é bobagem. Mas se você é discípulo, disse Jesus ao seu discípulo. O que ele disse? Se alguém quer vir após mim, diga: tome a sua cruz e siga. Amém. Pode sentar. Negue-se a si mesmo. Eu acho que nós nunca vivemos numa geração onde praticar isso foi tão difícil como agora, nessa geração. Acho que negarmos-nos sempre foi um problema, mas nessa época, eu acho que é assim a mais difícil, quase impossível. E Jesus está dizendo: não tem como vir após mim sem se negar. Você pode até estar onde os que se negaram estão, imaginando que você é discípulo, mas não é. Você pode até cantar, imaginando que está adorando com aqueles que se negaram, mas a tua canção não é louvor. Você pode até praticar boas obras com os que se negaram, mas as suas boas obras não contam para a salvação, porque não é pelas obras que a gente é salvo. Você pode até se simpatizar com a palavra que transformou a vida de quem a ouviu, porque gerou fé, mas você não experimentará os frutos dessa fé porque você não negou-se a si mesmo. Então, o fato de eu estar na igreja não faz de mim discípulo. Pode estar na igreja todo dia, não faz de você um discípulo. Eu posso morar numa garagem, eu nunca vou virar um automóvel. Então, é impossível alguém que não nasceu de novo praticar isso aqui. Porque quem não nasceu de novo quer aparecer mesmo. O nome que quer promover é o seu próprio. A imagem que quer divulgar é a sua própria. A causa pela qual luta é a sua mesma. Então, para uma pessoa falar assim, ó, negue-se. Não dá. Ele é a razão da sua vida. Você está em missão, você é um cooperador dele. Não, eu não coopero, eu opero. Eu trabalho para mim mesmo. Eu sou a razão da minha própria existência. Ué, não há problema nenhum nisso, só que você não tem como ser discípulo de Jesus. Por que, irmãos, a gente precisa negar o tal do si mesmo? Porque quem não se nega vira centro do universo. Você vira o centro do universo. É em torno de si mesmo que aquele que não se negou gira. Aí quando
A gente poderia devagar, né? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor de Deus em nós, que diz que o amor não busca o quê? Os seus próprios interesses. Então, quando a gente foi alcançado pelo amor do Cristo, ele diz, esse amor busca, ele é ativo. O que ele não busca é o próprio interesse, ele não está a serviço de si mesmo. Ele agora está em missão, achou o seu lugar no mundo, a razão do próprio nascimento. E qualquer um que descobre a razão da vida vai descobrir que não é o si mesmo. Quem vive para si perdeu o direito de existir. Então, quando eu não me nego, eu me transformo no centro do universo. Então, o que acontece? Se eu não me nego, porque me transformei no centro do universo, todos os outros seres são periferia em mim. Eu sou o centro e todos vocês são periferia. Eu sou a minha razão, todos vocês são restos. Então, tudo que não é espelho, filosofia de Narciso, perde sentido em mim, em valor em mim. O outro é periferia. Perde seu valor intrínseco. Porque eu me amo. Eu estou em busca do meu próprio interesse. Eu estou em busca da minha felicidade, da minha ascensão, do meu, do que me pertence. Eu sou. Então, se eu não me nego, todos os outros são periferia em mim. São servos, são subalternos que existem para me satisfazer. Qual o problema disso? 3 razões. Se o outro vira subalterno, porque eu me transformei o centro do universo. Primeira coisa, se eu não me nego porque viro o centro do universo e você vira periferia, a possibilidade de se viver relacionamentos saudáveis se torna uma impossibilidade. É impossível que alguém que se ache tão e ache o outro tão pouquinho possa viver um relacionamento equilibrado, de igual para igual. Num ser humano que não se nega, que virou o centro do próprio universo, relacionamento para ele saudável se torna uma impossibilidade. Por quê? Porque ele é alguém que não se dá, ele é alguém que se usa, porque a razão do outro é ele. O outro existe para servi-lo. O que ele quer promover é a sua própria imagem, o que ele quer tornar conhecido é a sua própria imagem. Então ele usa qualquer coisa e qualquer um para fazer isso. Então o outro diminuiu. Aí, tudo que ele expõe é o si mesmo. Agora, nesse tempo onde nós vivemos hiperexposição, o si mesmo que deve ser negado é o que a gente mais expõe, aquele do qual a gente deveria se livrar, o si mesmo. Nele somos viciados, temos uma overdose desse si mesmo, como você me tem ouvido falar. Aí o que nós queremos é hiperexposição. Agora, pense só, dificilmente você encontra um desses seres humanos hiperexpostos que produz a própria imagem o tempo inteiro. Viajou, posta, está almoçando, posta, tá no ônibus, posta, está no mercado, posta. É o que eu chamo de hiperexposto. Dificilmente você encontra um ser humano hiperexposto, bem acompanhado, bem relacionado, como dificilmente você encontra alguém que está num muito bom relacionamento hiperexposto. Pense nesse seu amigo ou amiga que é chata ou chato, que posta a cada 2 minutos uma imagem dele o tempo inteiro. Veja se não está sozinho. Toda regra tem exceção.
Agora, veja os seus amigos que estão muito bem relacionados se ele é hiperexposto. Ah, pastor, eu conheço um casal que parece que vive muito bem, vive se expondo. Você pode ter certeza que não vive bem. A hiperexposição é um produto de um si mesmo, viciado na própria imagem, e que porque não foi negado, ele não sabe que é negado, tem nas suas relações uma relação quase sempre utilitária. Eu estou contigo por causa de mim. Eu estou contigo porque tem medo da solidão. Eu estou contigo para ser feliz. Quando, na verdade, você já aprendeu aqui, que eu não me relaciono para ser feliz, porque sou feliz, me relaciono. Eu não estou contigo para fazer de você a Neosaldina da minha dor de cabeça. Porque eu curei minha dor de cabeça, eu me relaciono contigo, para que eu não te reduza na resolução do meu problema. Porque quando eu me relaciono contigo, reduzindo você na resolução do meu problema, eu estou diminuindo você. Eu estou tirando o teu valor intrínseco. Quem tira do outro o valor intrínseco faz dele a razão ou o remédio para o meu problema, transfere para o outro a obrigação de me fazer feliz, não está se relacionando saudavelmente. Nós vivemos numa sociedade que está em litígio o tempo inteiro, guerra, ódio, pedra, o tempo inteiro. Por causa de quê, irmão? Porque o outro é periferia no outro, é de menor importância. Eu não gosto do Bolsonaro, vou lá dar uma facada nele. Ainda digo que foi Deus que mandou. Que bom que foi antes da possível eleição dele, né? Se fosse depois, com as armas liberadas, a arma que o cara usaria não era faca. Seria outra. E se fosse outra faca, se fosse outra arma, aí ficaria pior, não ficaria? Que bom que foi antes. Então, graças a Deus, ele sobreviveu. Cresceu depois disso. O outro é um detalhe que eu esfaqueio, que eu atiro, que eu estupro, que eu denigro, que eu amaldiçoo, que eu apedrejo, que eu extirpo de mim. Por que você faz isso com tanta frequência? Por que você apedreja, denigre, critica com tanta frequência? Porque o teu si mesmo está inflado. E o outro virou periferia. Você que não reconhece isso, está se condenando à solidão. Cada vez mais a solidão esmaga pessoas que não conseguem se relacionar, e quando se relacionam é sempre por pouco tempo, porque, quem sabe, são dois si mesmos, hiperexpostos, inflados, querendo usar o outro para resolver o seu próprio problema. Se eu não me nego a mim mesmo, como diz Jesus, irmão, eu estou me impossibilitando bons relacionamentos. Agora, por que também isso é um problema? Porque toda relação será desequilibrada. Vai ser a relação do senhor com o servo, um dos dois. Vai ser senhor e o outro vai ser servo. Vai ser a relação do dono com a propriedade. Um vai se sentir dono do outro. E vai vê-lo como propriedade do si mesmo. Relação desequilibrada. Vai ser a relação do sábio com o ignorante. Você é muito burra. Você é muito burro. Porque um sabe e outro não. Vai ser a relação do poderoso com o subserviente. Nunca vai ser a relação dos iguais. Que mutuamente se edificam e crescem juntos. Dá para entender isso, minha igreja? Amém ou não? Impossível alguém que não se nega a si mesmo viver um relacionamento saudável. Isso explica a solidão que massacra. Isso no reino é mortal. Para quem é discípulo ou pensa ser, é mortal. Por que é mortal o si mesmo inflado? Porque foi ele quem disse, e ele sentando-se chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos
e o servo de todos. Quer primazia? Quero. Seja o último e o servo. Negue-se a si mesmo que quer ser o centro do universo. Se não é essa negação, tem uma outra agravante. A relação com Deus quase que se impossibilita. Eu não vou dizer impossibilita-se totalmente, porque a relação é com Deus e Deus pode dar o jeito dele. Agora, quando a gente olha na relação da perspectiva do homem, se torna, porque o si mesmo está aqui, quase impossível se relacionar com Deus saudavelmente. Por quê? Porque me aproximo dele, escuta só, ainda que inconscientemente, com essa postura superestimada, de que eu sou mais importante do que eu sou maior do que o que de fato sou, que eu sou melhor do que o que de fato sou, eu tenho uma visão superestimada de mim, eu tenho uma visão mentirosa de mim mesmo. Ou de onde vocês acham que vem, nas relações evangelicais, frases como, eu determino, Deus, que tu... Determina? Você determina? Com quem que você pensa que você está falando? Você está falando com o Criador do Universo, com o Senhor dos Senhores. Você está falando com aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Que diz, agindo eu, quem impedirá? Eu determino, Deus. De onde você acha que vem frases como, eu exijo, Deus? Como que você exige? Se o salário do pecado é a morte, todos os pecados, como é que vocês deviam estar? Mortos. Mas está vivo, não está? Graça. E vai exigir o quê? Devia gastar essa vida a serviço dele, ao invés de exigir dele mais do que a própria vida. De onde vem frases como, eu não aceito não como resposta a Deus? Como que você não aceita? Quem é você para aceitar ou não uma coisa de Deus? Pois é, e o pior é que nós chamamos frases de eu exijo, eu determino, eu não aceito não, a gente chama isso de fé e autoridade. A gente diz que isso é fé. De onde vem isso? Desse si mesmo não negado, travestido de espiritualizado. Auto-engano. Igreja Batista Betânia, aprenda uma coisa de uma vez. Ele só enxerga a quem some. Se ele te viu, foi porque você sumiu. Está escrito, é necessário que ele cresça e eu o quê? Diminua. Esse diminua é uma palavra que para o português seria gerúndio. É necessário que ele cresça cada vez mais, que ele vá crescendo e eu vá diminuindo. Ou seja, quanto mais perto de Deus, da grandeza dele, mais microscópico eu fico. Não tem como estar na presença dele e aparecer. Ou seja, ele só me enxerga quando eu desapareço. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando eu me diminuo, quando o que eu busco é sumir, então ele me enxerga. E quando eu trabalho para aparecer, portanto, num mundo de si mesmos hiperexpostos, Deus é cego. Se o que nós vivemos hoje é hiperexposição, o Deus do céu não nos enxerga. Então, pro que não nega o si mesmo, o Deus que ele serve é cego. Aí a gente vê essa geração de gente frustrada com Deus. Por que Deus não faz? Por que Deus não se move? Por que Deus não? Porque Deus não te enxerga. Porque Deus não vê hiperexpostos. Porque ele se relaciona com discípulos que sumiram. No mundo de si mesmos hiperexpostos, Deus é cego. E olha, que a respeito de João Batista, que disse que é necessário que ele cresça e eu desapareça,
Jesus falou a respeito de João Batista. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. 11 de Mateus. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E é João o Batista, que foi visto como grande por Jesus, que disse, eu quero sumir. Ou seja, quando você nega o si mesmo e busca de forma madura tentar sumir, então você está pronto para aparecer para Deus. E quando você aparece para Deus, Ele exalta você. Agora, quando você aparece para os homens, Ele se torna cego. Então, eu só tenho uma vida para viver. E já estou com 52. A Bíblia diz que é 70, 80, que passa disso é câncer e enfado. Então vamos botar 80 aí bem estimado, eu estou com 52, eu tenho mais 28 anos de vida. Eu tenho mais. Eu estou mais próximo da morte do que do meu nascimento. Eu tenho mais passado que futuro. Então, significa dizer o seguinte: eu tenho que me autogestar de forma que Deus me veja todo dia, para que eu não perca tempo nessa vida tola. Para que eu não me distraia com gente que vive adorando si mesmo, mas travestido de espirituais, e que muitas vezes estão com o microfone na mão e dando uma de mestre sobre a vida de gente cega. Então, minha igreja, peça a Deus para todo dia abrir os olhos do teu entendimento. Os olhos do entendimento. Porque para mim essa é a maior bênção que uma sociedade de si mesmos hiperexpostos precisa. Porque numa sociedade de si mesmos hiperexpostos, para a qual Deus é cego porque os hiperexpostos, quanto mais se expõem, menos enxergam. E não sabem que foram vitimizadas pelo que diz a palavra. Que o Deus deste século lhes cegou o quê? Entendimento. Eles vêm, mas não entendem nada e continuam se promovendo. Então importa que ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça. Mas isso só se torna realidade na vida de gente que não sucumbe a esse modo pós-moderno hipócrita de ser, que relativiza a palavra sem praticá-la, porque relativizou-a, e que não consegue negar-se a si mesmo e se torna hiperexposto, ou seja, se tornam invisíveis para Deus. Que Deus te dê a graça de a cada manhã, irmão, que você sair de casa, pisou do lado de fora, você sai com aquela certeza que os olhos do Senhor estão sobre mim. Então eu vou em paz e na esperança de que Ele vai me guardar e eu vou voltar guardado pela sua bondade. Você vence o medo. Porque nós vivemos num tempo maldito. Onde você não vale nada. Onde a tua vida não vale nada. Onde você caminha com um alvo nas costas e um alvo no peito. Como passar por esse tempo sem enlouquecer? Sumindo. Sumindo aos olhos humanos. Porque quando você some aos olhos humanos, você aparece como neon aos olhos de Deus. E se os olhos do Senhor estão sobre você, que todos os olhos do inferno estejam sobre você, a mão do Senhor vai te guardar no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, vamos adorá-lo com alegria. Que Ele cresça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Deus, muito obrigado por